Prepara os teus ouvidos, repreende os comichão aí, ó. Não deixa ninguém conversar com você não. Catuca, irmão, precisa ouvir Deus. Já mandamos, agora Deus vai falar. Agora aguenta o que vem de Deus. Como é que tá aí? Vamos lá? Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria e satisfação que esta noite eu recebo esta oportunidade. Quero louvar a Deus pela vida do pastor desta igreja, dessa pastora linda que nos confiou esta grande oportunidade, a pastora Cristina. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida e todas essas mulheres nos seus 26 anos de comemoração, né, por essa confraternização linda, por todas as outras mulheres e igrejas aqui representadas. Me sinto assim muito lisonjeada por esse convite, pela oportunidade que eu tenho hoje, né, de ser esse instrumento do Senhor para ser o porta-voz da sua palavra aqui nesta noite. E eu sei que Deus já tem falado aos nossos corações. Cada louvor aqui, meu Deus, como eu fui tocada, como eu glorifiquei, exaltei, porque eu vi cada louvor com uma palavra profética e recebi do Senhor. E eu sei que Deus quer continuar falando aos nossos corações. E eu quero convidar você nesse momento a abrir a sua Bíblia. Cadê os músicos dessa casa? O irmão aqui do teclado, o irmão da bateria, fica aqui abençoado, em nome de Jesus, deixa Deus te usar, pode fazer aquele fundo musical, na medida que a igreja vai glorificando, você pode também aumentar o nível, oh glória a Jesus. Quero convidar você que tem a sua Bíblia, para estar de pé, em nome de Jesus, se você pode, a não ser que você esteja impossibilitado de se levantar, mas se você pode estar de pé, você pode abrir comigo aí. Quem estiver sentado também pode acompanhar, abrir a sua Bíblia. Na primeira carta do apóstolo Paulo, Timóteo, capítulo 4. E eu desejo ler com a igreja, a partir do versículo de número 1 até o versículo 5, do 1 ao 5, de primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 5. Você encontrou, diga glória a Jesus. Oh, aleluia. Que nos diz assim: ora, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns deixarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e às doutrinas de demônios, falando mentiras em hipocrisia, tendo a sua própria consciência cauterizada com ferro quente, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de carnes que Deus criou para ser recebido com ações de graça pelos que creem e conhecem a verdade, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque é santificada pela palavra de Deus e pela oração, porque é santificada pela palavra de Deus e pela oração. Você pode repetir comigo o versículo 5? Porque é santificada pela palavra de Deus e pela oração. Pode tomar o seu assento, glorificando e exaltando o nome do nosso Senhor. Aleluia! Que palavra, que texto abençoado, que é cheio de revelações de Deus para as nossas vidas espirituais nessa noite. Mas nós sabemos, irmãos, que muitos nomes que estão hoje na galeria dos heróis da fé alcançaram ao longo da história bíblica grandes destaques. E Deus vem revelando esses homens e mulheres fiéis que, renunciando às suas próprias vidas, tradições e costumes,
abraçaram uma santa obra de Deus e trabalharam com muita firmeza naquilo que lhes fora confiado. Porque esses homens e mulheres entenderam a verdadeira razão de ser da igreja. A igreja só é igreja quando ela é para aqueles que são de fora. Mas nós também sabemos que Deus usou homens para seu serviço. Mas quando ele precisou de um valente obreiro, Deus foi buscá-lo nas fileiras do inimigo, transformando Paulo num verdadeiro apóstolo dos gentios. O poder sobrenatural do Espírito Santo lapidou esta pedra bruta e o preparou para uma grande obra missionária. Mas uma vez o poder de Deus e a imensa graça do Senhor se manifestaram a fim de transformar a vida de um homem comum num verdadeiro baluarte do Evangelho. A igreja judaica já havia sido estabelecida, o Evangelho já tinha alcançado Samaria. Logo Pedro abriria as portas da igreja aos gentios, mas alguém tinha que levar o Evangelho até os confins da terra. E quem seria esse? Eis aqui o homem certo, Paulo, que nem acompanhou Cristo na terra, mas contudo não era inferior aos primeiros apóstolos quanto ao zelo, trabalho, testemunho. Um homem certo que a situação exigia, um homem que, segundo a orientação de Deus, faria com que o cristianismo chegasse a todos os homens. E nós sabemos que Paulo, ele foi um dos cristãos mais conhecidos da história do cristianismo. Paulo foi alguém que contribuiu significativamente para o estabelecimento e crescimento do cristianismo, principalmente por meio da plantação de igrejas. Ninguém plantou tantas igrejas em diversos lugares em tão pouco tempo como o apóstolo Paulo. E esse Paulo que nesse texto está escrevendo esta carta, que não é uma carta escrita para as igrejas, é uma carta individual, é uma mensagem de pastor para pastor, onde Paulo está nesta carta instruindo um jovem pastor, um jovem tímido iniciante que assumiu a responsabilidade da liderança de uma igreja que o apóstolo Paulo plantou, que é a igreja de Éfeso. Paulo está instruindo esse jovem chamado Timóteo. A preocupação de Paulo com esta carta é de instruir um jovem que, assim como Paulo, ele se consagrou ao serviço divino. Timóteo fez a diferença através de uma vida missional, alguém que viveu o propósito da sua chamada, alguém que fez do seu amor por Cristo a sua missão, que colocou seus pés no caminho dos necessitados, alguém que compreendia a missão de Deus no mundo e enxergava nesta o grande propósito de sua própria existência. É a esse jovem que estava pastoreando a igreja que Paulo plantou, a igreja em Éfeso, que ele está instruindo. E quando eu olho para Éfeso, eu estava estudando antes de vir para cá e descobri que Éfeso era uma próspera metrópole, a mais proeminente cidade da Ásia Menor. Era considerada Éfeso, escuta isso, Éfeso era considerada como o centro, o maior centro comercial da Ásia. Estava na encruzilhada do mundo. O povo de Éfeso estava muito avançado na cultura. Eles eram cosmopolitas, tanto em artes quanto em urbanização.
mas Éfeso também era o centro do paganismo, porque uma das 7 maravilhas do velho mundo estava lá. O templo de Diana era o lugar da intensa idolatria. Olhar para Éfeso, a cidade, era ver esse templo de Diana, um templo que era tão extenso quanto 2 campos de futebol, porque nesse templo florescia a prostituição, a orgia, as bebedeiras, até os criminosos encontravam asilo nesse templo. Era o verdadeiro céu para os perversos. Olhar para Éfeso era olhar para o verdadeiro esgoto da iniquidade. E sabe o que é mais interessante? Que no meio de uma cidade mergulhada pela iniquidade, no meio de um ambiente tão desfavorável, Deus levanta Paulo para plantar esta próspera igreja. Aleluia! No meio de uma cidade mergulhada pelo paganismo, tem alguém sendo levantado por Deus para plantar uma igreja lá. Aleluia! Oh, glória! E quando eu olho para esta igreja, irmãos, Éfeso era uma extraordinária igreja, uma igreja com dinamicidade ministerial, onde os crentes estavam tão envolvidos ativamente no ministério, indo, fazendo, trabalhando, labutando. Os crentes realizavam a obra do ministério sem preguiça, sem letargia. Olhar para esta igreja não era ver uma igreja que mais parecia um museu para santos passivos, não. Éfeso não era um museu para santos passivos. Éfeso era uma infantaria para o trabalho ativo. Uma igreja que não deixou de ser intolerante numa sociedade tolerante. Uma igreja que, ao sentir o nó do mundo apertar, não sacrificou a virtude no altar da condescendência, não rejeitou os valores absolutos do evangelho. Uma igreja que não flertava com o pecado, cedendo às suas exigências no escopo da imoralidade, da idolatria. Éfeso era uma igreja que entendia que obediência seletiva não é obediência completa, é mera conveniência. Devoção pela metade é hipocrisia e revoltante para Deus. Olhar para esta igreja numa cidade que era o centro do paganismo era olhar para uma igreja que era teologicamente notável. Uma igreja onde os membros tinham conhecimento sólido da palavra. Esta igreja era o baluarte da verdade, ela era a fortaleza da fé. O ministério tinha pureza doutrinária, mas essa igreja vibrante, crescente, estava em perigo. Diga comigo, ela estava em perigo. Diga para quem está do seu lado, uma igreja vibrante e crescente estava em perigo. O apóstolo Paulo, preocupado com a manutenção da pureza teológica, da pureza doutrinária desta igreja, Paulo está instruindo o jovem pastor Timóteo, instruindo, alertando que haveria um tempo, que o tempo das falsas doutrinas surgiriam e o resultado seria a apostasia de alguns. O que eu acho interessante nesse texto é que Paulo utiliza essa expressão, nos últimos tempos. Diga comigo, nos últimos tempos. Ah, você não está aqui não, você está acordado? Então vamos lá de novo. Nos últimos tempos. Quando Paulo utiliza essa expressão, ele está sinalizando os últimos tempos, não para sinalizar apenas
o tempo que antecede o arrebatamento. Quando ele fala nos últimos tempos, ele está se referindo a todo o tempo da era cristã, desde a primeira vinda de Jesus até a sua segunda vinda, que aponta para o arrebatamento da igreja. Paulo está dizendo, que nesse tempo, esse tempo que ele está sinalizando como os últimos tempos, esse tempo seria caracterizado pela manifestação dos falsos cristos e falsos profetas que enganariam a muitos, culminando com a apostasia, com o surgimento dos homens da iniquidade que proferariam falsas doutrinas. Então o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que da mesma forma em que os apóstolos eram inspirados pelo Espírito de Deus, esses falsos mestres eram inspirados e impelidos por demônios, por espíritos enganadores que escravizariam pessoas, restringindo a elas coisas que Deus não fez. Paulo está dizendo: esses falsários do Evangelho vão invadir as igrejas. Esses falsários do Evangelho vão promover heresias com mensagens que são até agradáveis aos ouvidos, que são deleitosas à alma, mas que busca levar a igreja a sacrificar a pureza doutrinária no altar da tolerância teológica. Olha o que Paulo está dizendo: esses falsários do Evangelho, eles têm vida torta. Esses falsários do Evangelho não gostam de receber o fio do prumo. Nenhuma parede torta gosta de receber o fio do prumo, porque o fio do prumo revela a nossa sinuosidade. Olha o que Paulo está dizendo para Timóteo: cuidado com eles, porque esses falsários, eles são atores, eles interpretam papéis, eles usam máscara para enganar o povo, porque eles querem esconder a identidade. Esses falsários do Evangelho, eles têm uma espiritualidade que é cênica, teatral, farisaica. Eles falam uma coisa, mas fazem outra, porque o que eles têm? Representação, insinuação, encenação religiosa, teatro denominacional. Mas Deus que tudo vê, o Deus que nada passa encoberto diante dos seus olhos, um Deus que vê nos lugares mais ocultos e profundos da nossa alma, um Deus que nada lhe está em oculto, nada lhe obscurece a visão, nenhum conhecimento fica fora do seu alcance. Eu costumo dizer que Deus é tão lindo que enquanto eu estou pregando, Ele está revelando a radiografia da sua verdadeira condição, porque Deus, Ele lê a nossa correspondência sem ter de abrir o envelope. Deus sabe de tudo. E como Deus sabe, o texto começa dizendo: o Espírito expressamente diz. Paulo está alertando Timóteo: esses falsários do Evangelho quer dominar a mente do povo. Quer dominar a mente do povo para quê? Para levar o naufrágio da fé. Quer dominar a mente do povo para levar a igreja à apostasia. E apostasia, que vem de uma expressão no grego apostasis, que significa
significa abandono, é um afastamento da fé verdadeira, de forma consciente e premeditada. Olha o que Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, ainda que você não esteja vendo agora, mas a igreja está sob ataque. E o ataque da igreja, escuta isso, porque, irmãos, é muito triste a gente ver um belo campo, mas quando você vê um belo campo e permite que erva daninha, planta venenosa começa a se desenvolver, é mesmo que pegar um corpo saudável e a neoplasia maligna começa a se formar. É o mesmo quando um espinho penetra na nossa carne, e se você não remover o espinho rapidamente, pode causar infecção, porque se o espinho na carne for negligenciado, a infecção vai se espalhar, pode acontecer imputação e pior, a morte. Eu estou sentindo uma graça aqui nesse altar, porque já tem gente entendendo o que eu estou falando. É como se Paulo estivesse dizendo para Timóteo: Timóteo, o leão, o lobo não está vindo de fora para dentro. É como se Paulo estivesse dizendo para Timóteo: o lobo não está vindo de fora, o lobo está camuflado por dentro. Porque a intenção desses falsários, a intenção é ferir a igreja para infeccionar o corpo, trazendo infecções para a igreja. Mas o que Deus está falando aqui é o que Paulo está dizendo para Timóteo. Qual é o papel da igreja? Qual é o papel da liderança da igreja? É não deixar que a infecção se espalhe. Paulo está dizendo para Timóteo: fala a verdade, prega o evangelho, denuncia o pecado, denuncia a mentira, denuncia. Aleluia. Estamos em ataque. Você pode dizer para quem está do teu lado: estamos em ataque. Porque eu preciso te dizer, o diabo nunca deixou de ser diabo e nunca deixou de trabalhar. Eu vou repetir: o diabo nunca deixou de ser diabo e nunca deixou de trabalhar. Mas nessa guerra espiritual, que eu sempre costumo dizer que toda a batalha do crente envolve aspectos bélicos, tais como o local inimigo, as armas de ataque e de defesa. E o local não se limita a qualquer região geográfica ou terrena, mas abrange todo e qualquer lugar onde o reino de Deus esteja. Porque aonde houver um crente fiel, ali vai se tornar um campo de batalha. Nós estamos em ataque, nós estamos em guerra. E eu sei que vida cristã não é uma pólice de seguro contra os perigos da vida. Vida cristã não é uma redoma de vidro. Vida cristã não é colônia de férias. Vida cristã não é sala VIP. Vida cristã é campo de batalha, onde se trava guerras todos os dias. Nós estamos em ataque. E o que a igreja precisa fazer, Senir? O que a igreja precisa é se posicionar. Para que, Senir? Para desmascarar e confrontar os falsários do evangelho que estão camuflados dentro
Esses espíritos enganadores não podem encontrar guarida na comunidade santa. Porque a igreja de Cristo é santa, diga é santa. A igreja é santa. Eu já vou terminar, não vou me alongar aqui. Mas eu preciso só finalizar mostrando duas armas que o versículo 5, quando Paulo encerra instruindo Timóteo, ele apresenta duas armas poderosas de santificação da igreja. Duas armas poderosas para neutralizar os ataques dos enganadores, os ataques dos espíritos enganadores. Paulo está nos apresentando a igreja, a Timóteo, duas armas, diga duas. E quais, Senhor? Palavra, oração. Eu vou repetir: palavra, oração. Deixa eu falar uma coisa aqui da palavra. A estabilidade da vida cristã é resultado de uma vida constante de leitura da palavra. Vou repetir: a estabilidade da vida cristã é resultado de um conhecimento profundo dessa palavra. O problema, irmãos, é que ignorar esta palavra é ignorar o dono dela. E sabe o que tem acontecido no nosso meio? O nosso povo tem errado. O nosso povo tem sido escravizado na mente, porque tem negligenciado essa palavra. A palavra de Deus tem desaparecido até dos púlpitos de nossas igrejas, porque existem muitas mensagens de autoajuda, onde os pregadores estão sendo substituídos por verdadeiros coaches de altar. Até as nossas adorações estão sendo comprometidas, porque a ignorância bíblica produz adoração ignorante. O que é que Jesus, quando se apresentou para aquela mulher samaritana no poço de Jacó, Jesus disse para aquela mulher samaritana: vós adorais o que não conheceis. Os samaritanos adoravam o Deus certo, mas de maneira errada. E Deus está dizendo para aquela mulher: Deus só pode ser verdadeiramente adorado se Ele for verdadeiramente conhecido. Sabe qual era o problema dos samaritanos? A ignorância bíblica, que levou eles a terem uma ignorância a respeito de Deus, do Messias e da adoração. Como assim, Senhor? Porque os samaritanos rejeitavam os livros proféticos e poéticos da Bíblia. Os samaritanos só aceitavam como regra de fé e de prática apenas o Pentateuco samaritano, que era diferente do Pentateuco judaico em cerca de 6.000 palavras. E a ignorância bíblica fez com que eles produzissem uma adoração ignorante. Sabe o que eu olho hoje para a nossa geração? Me permita dizer isso nesse altar. Nós temos muita gente que canta, mas temos poucos adoradores. Por isso Jesus disse para aquela mulher que Deus é Espírito. E importa que os que adorem a Ele o adorem em espírito e em verdade. Jesus está dizendo para aquela mulher: a hora vem e já chegou em que Deus procura. Se Deus procura, porque está em falta. Deus procura verdadeiros adoradores. Eu não consigo entender uma geração que se diz adoradora, mas gente que não vem para a escola bíblica dominical, que se diz adorador, mas quando chega no momento da palavra é o primeiro a querer se levantar e ir embora. A ignorância bíblica
Vou repetir para você ouvir aí, você que está na galeria. A oração é expressão da nossa conversão. Quem é convertido ora. É por isso que alguém bem disse que pode alguém orar sem ser um cristão, mas é difícil e impossível ser um cristão e não orar. A estagnação da vida cristã é resultado da ausência de oração. Porque o crente, quando ele não ora, ele fica inativo, inútil. A oração é o combustível da fé. A oração é a nossa arma poderosa. E quando nós oramos, Deus nos transforma. Quando nós oramos, Deus nos quebranta. Quando nós oramos, Deus nos consola. Porque a oração traz relacionamento, a oração traz amizade, a oração traz aliança, a oração traz comunhão, a oração traz revelação, a oração traz recompensa, a oração traz Ele para perto de nós. Dinamicidade ministerial sem oração. Não há crescimento exponencial sem oração. Não há avivamento sem oração. É na oração que a gente descobre que se o Espírito Santo não falar aos corações, as nossas pregações não passam de mensagens que soam em ouvidos surdos. É na oração que a gente descobre que sem o testemunho do Espírito Santo, o testemunho da igreja é ineficaz. É na oração que os nossos cultos frios, vazios e sonolentos se tornam fervorosos, intensos, dinâmicos. É na oração que a palha seca pega fogo, porque a oração é fonte de poder. Só quem acredita. Aleluia! Isso, se coloque de pé. Eu reparei que alguns conjuntos começaram a cantar uns louvores muito antigos. E eu aprendi que muitas vezes o avivamento começa na memória. Conforme eu ouvi os louvores, eu comecei a me lembrar. Para quem é crente raiz aqui, e eu sou assembleana desde que nasci. Meus pais, tive o privilégio, meu pai pastor. Eu cresci na igreja. E eu sou de um tempo da Assembleia de Deus, que quem está aqui há muito tempo vai entender o que eu estou dizendo. Eu sou de um tempo da Assembleia de Deus, onde nós não tínhamos templos com suntuosidade da alvenaria. Eu sou de um tempo que as nossas igrejas, os seus alicerces não eram nem tão extensos, os cultos não eram nem performáticos. Hoje a gente tem fumaça, tem tecnologia, mapa organizacional. Mas eu venho de uma época que pra gente até falar a caixinha de som limitada, que quem recebia a oportunidade de ficar grudado na caixa por conta do limite do fio. Eu sou de um tempo que nas nossas igrejas a gente não precisava colocar nos cartazes cantores famosos. A gente não precisava de celebridades para atrair multidões. Eu sou de um tempo que as nossas igrejas não tinham como membros nenhuma liderança política, nem homens de negócio para garantir o seu orçamento, mas que dependia única e exclusivamente de Deus para suprir todas as suas necessidades.
Sou de um tempo, irmãos, que eu me lembro que as nossas igrejas de pessoas tão simples, que quando recebi o microfone para falar, pessoas que nem tinham português, que não tinha formação acadêmica reconhecida, que não falava nem o português corretamente, mas era tão cheio de Deus. Gente tão inflamado pelas coisas do reino, aquecido a ponto de fervura, que quando pegava o microfone para falar, o céu se abria. Você lembra desse tempo? Você sabe como é que eu fui batizada com o Espírito Santo? Com 7 anos de idade. Hoje, para ter batismo, a gente tem que chamar o povo para frente. Mas sabe como é que eu fui batizado com o Espírito Santo? No culto de domingo. Na oração que antecedia ao culto de domingo. Nunca menospreze uma oração de joelho. Uma oração que era difícil os crentes chegarem até cedo no período da oração. Mas os meus pais me ensinaram a valorizar o momento da oração. E pensa numa criança, no conjunto das crianças, lembram disso? As igrejas eram assim, vários bancos, conjunto das crianças, da mocidade, das irmãs, dos varões. E eu estava no conjunto das crianças, antecedendo a oração de joelho. Você sabe o que eu me lembro? A única coisa que eu me recordo é que naquele dia não teve culto. Não teve culto. Deus tomou aquela igreja na oração. Que o pastor queria iniciar o culto com aquele louvor. Nós abrimos esse culto e Deus tomou a igreja. Porque, irmãos, eu estava pulando, sendo batizado com o Espírito Santo, e todas as crianças foram batizadas com o Espírito Santo. E você pensa que isso era normal, porque enquanto alguém estava pregando, Deus ia lá, pô, batizava um. Deus ia lá, pô, curava um. Mas eu profetizo um reavivamento que vai anteceder o arrebatamento da igreja. Há de ser que Deus vai derramar o teu Espírito sobre toda a carne. Oh, aleluia. Eu creio numa igreja que não abandonou a fé verdadeira. Eu creio numa igreja do primeiro amor, e você está aqui. Oremachai. Você está aqui e eu quero honrar a Deus pela vida daqueles que escolheram um tema como esse para um congresso de mulheres. Oremachai. É porque aqui tem um primeiro amor. Aqui tem uma igreja que reconhece a importância de preservar a manutenção da pureza doutrinária, de não negociar valores que são inegociáveis. Uma igreja que não pode sacrificar virtude no altar da condescendência. Uma igreja que não rejeita os valores absolutos do Evangelho. E eu preciso terminar, e eu quero nessa noite pedir a você que pegue na mão de quem está do seu lado. Eu gostaria que você reparasse quem está perto de você. Se tiver alguém afastado, alguém que está distanciado da igreja, desigrejado, alguém que veio a convite seu ou de alguém, se você tiver dúvida, pergunta. Eu quero muito que você interceda. Se você não está perto de alguém assim, interceda aonde tiver essa pessoa agora. Se ela estiver aqui embaixo ou lá na galeria, dá aquele ré menor, acho que é ré menor. Vocês vão me ajudar, é um louvor muito antigo. Aleluia. Você pode interceder nesse momento? Quando vocês cantam aí, pode cantar? Enquanto você vai interceder, eu sei que o Espírito Santo vai falar no coração de alguém. Eu sei que o Espírito Santo já está convencendo a vida de alguém. Senhor, eu tenho alguém lá na minha casa que precisa ser alcançado. Você pode ir.
Porque você está aqui, Deus está mudando o cenário lá. Deus está tocando e transformando a vida de alguém nessa noite. Eu sei que esse encontro aqui não é apenas, não é entretenimento. Você não saiu da sua casa. Você não veio aqui só porque teve um compromisso de cantar com o seu grupo. Você veio aqui para exaltar o nome do Senhor. Você veio aqui com um propósito. Oremante, orecalamai. Eu estou sentindo Deus aqui, você está sentindo? Eu quero ouvir a igreja clamar isso, clame. Quando a gente não esquece o que passou e não sente forças pra recomeçar e reclama com o próprio coração, nem dá tempo dele se recuperar. Bate um desespero com a agonia de uma coisa que se acaba de perder, e perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter
segunda pessoa para Jesus. Jesus está te chamando hoje. Quantas vezes Ele te levantou? Oh, eu sinto Deus aqui, pastora. Posso orar por ela? Tem mais alguém? Aproveita, a igreja, estenda as mãos. Aleluia. Tem mais alguém na galeria que precisa descer? A gente espera você. Eu sinto Deus aqui. Não deixa para fazer amanhã, que você pode fazer agora. É Jesus te chamando, é a voz do Senhor. É o Espírito Santo que te convence e te chama. Ele te chama porque Ele tem pressa com você. Onde você está, vem. Nós vamos orar pela sua vida. Ainda dá tempo. Se enquanto a gente estiver orando, corre para cá. Corre. Para que essa igreja seja testemunha da melhor decisão que você está tomando hoje, que é de fazer parte do plano eterno, que é a salvação para a sua alma. Oh Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, eu aqui te apresento esta moça, essa jovem, que ao ouvir a Tua voz, o Teu Espírito que nos convence, a incomodou lá naquela galeria, e ela tão decididamente desceu tão depressa para saciar a sua sede com aquele que tem a fonte de águas correntes que jorra para a vida eterna. Oh, Espírito Santo, que a convenceu nesta noite dessa decisão que ela precisa tomar, de te servir. Aliança ela em ti, Jesus. Firma os passos dela em ti, para que ela possa se manter firme. E ainda que venham as adversidades, as provações que nos afligem, porque o Senhor disse que nesse mundo teríamos de aflição. E as provações que nos afligem, elas não, Senhor, nos anulam. Elas não nos derrubam, mas tonificam a musculatura da nossa alma. Ah, Jesus, eu te peço que ainda que venha vento norte, vento sul, furacão e tempestade, mas que ela possa estar firmada e alicerçada, permanecendo firme e constante no Senhor. Segura, Senhor, em seus braços, não deixa ela tropeçar, mas que ela possa te servir, crescer e prosseguir em te conhecer cada vez mais, crescendo na graça e no conhecimento, e que a partir desta noite, onde um novo ciclo se abre sobre a vida dela, onde há um divisor de águas na história dela, onde aquilo que o Senhor, que muito sonhou para esta vida, os seus planos que jamais podem ser frustrados, mas que ela possa viver, ó Deus, viver no centro da tua vontade, do teu propósito, do teu querer. Em nome de Jesus Cristo nós oramos com fé, crendo que o nome dela, Senhor, está sendo escrito no livro da vida. Oh, e como igreja nós nos alegramos, porque eu sei que também o céu festeja por essa alma que se reconcilia contigo. Isso, aplauda Jesus. Oh, aleluia, a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.